E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, Rossi Eric, estou aqui para fazer algumas perguntinhas no nosso podcast, como sempre, né? Aquelas saudáveis e às vezes provocativas e até filosóficas. De vez em quando a gente solta aqui um filosofar assim. Mas hoje a gente tem uma convidada especial também para falar de um tema extremamente importante, como a gente já vem fazendo de praxe. E dessa vez convidamos a doutora Ohana, que é gastropediatra, para a gente bater um papo sobre alergia Alergias alimentar. É alimentares. isso aí. Este tema às vezes é polêmico, mas a gente não vai polemizar, vai? Talvez, hein? Talvez, aguardem. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada, Ingrid, obrigada, Rosa, por me receber mais uma vez aqui, né? Nesse lugar tão acolhedor. Estamos aqui juntos para a gente discutir um pouquinho mais, então, com vocês, para trazer alguns esclarecimentos e talvez algumas polêmicas a serem novamente lançadas. Então, solta a vinheta! Então vamos começar de pergunta? Tu quer fazer? Eu posso começar? Primeiro as damas, hein? Muito obrigada, Rosa, você é tão gentil. Doutora, para começar a conversar sobre alergia alimentar, a gente precisa entender o que é. Conta pra gente Muito o bem. que é alergia alimentar. Então, assim, a gente vai tratar primeiro os termos ali técnicos científicos e tentar jogar para uma nomenclatura no palavreado mais tranquilo, né? Para que o pessoal aqui que está do outro lado consiga entender a gente melhor. Então, nada mais é do que uma resposta ali do sistema imunológico a um alérgeno, né? A um produto que ele acaba reagindo de uma forma exacerbada, de uma forma que não deveria reagir comumente, como na maioria dos seres humanos. Mas em uma pessoa em específico, nosso organismo acaba tendo essa resposta ali aumentada e começa a reagir contra aquilo. É como se eu pudesse, né, fazer uma analogia aqui, a gente tivesse nosso exército e o exército tentasse reconhecer qual seria ali o país que estivesse a caminho, mas não está entendendo o que está acontecendo, ele acaba por agir, né, de forma a tentar se defender daquilo e acaba exacerbando essa resposta. E tentando se defender, ele acaba produzindo uma sintomatologia, né, ali voltada às vezes para o sistema imunológico como um todo, ou para algum órgão mais específico, né, o trato gastrointestinal, ou às vezes pele, como muito comumente acontece também, que é o principal órgão onde as alergias atingem. Mas bem, é mais ou menos isso, é esse caminho que se segue. Então, a alergia alimentar, né, que é o nosso foco. A gente definiu o que é alergia, e a gente definiu aí que tem esses soldadinhos, esse sistema de defesa que reage, né, e às vezes essa reação é aumentada, né? Então, Isso. imagina assim, se eu vou ter contato com minha amiga aqui, de repente a minha reação é aumentada, eu posso ou prejudicá-la ou me Isso. prejudicar, porque também há uma relação aqui estreita e aí todo mundo sai perdendo com essa história. Então, a alergia Exatamente. alimentar, se não bem administrada, todo mundo vai sair perdendo. Com certeza. Pronto. Ingrid, tu tem alergia alimentar? Que eu saiba, não. Que eu Tu saiba, não. não, né? Nunca Porque tu não tem uma testei. sintomatologia. Tu tem uma sintomatologia, tu tem Traduz. sintomas, tu apresenta uma coceira na pele, um desconforto abdominal, tu fica vários dias sem ir ao banheiro, assim, quando tu come alguma coisa? Não, Tu tem aquele intestino irritável? acho que não. Graças a Deus. É o momento consulta já, viu? Ela tem sempre um Isso. momento Porque consulta. às vezes, Ingrid, né, essa pergunta que ele tá falando assim, porque às vezes a sintomatologia ela é bem inespecífica, né? É uma Exatamente. distensão abdominal, é um desconforto, é uma dor abdominal ali, mas tá mais crônica ou mais aguda por si só, mas às vezes é algo mais pontual que consegue nos trazer maior clareza para a situação de alergia. Mas segue com a questão, Rossi, eu acho que tu ia perguntar alguma coisa. Não, eu Não. nunca percebi nada do tipo. Sempre fui bem tranquila. Não, e essa pergunta, ela foi proposital, assim, porque quando a gente pensa em alergia alimentar,
muitas das vezes tem um público-alvo, né? Sim. Geralmente a criança, quando está iniciando ali a introdução alimentar, ou às vezes até ainda naquela fase exclusiva de amamentação, Sim. que a criança acaba sendo sensibilizada a alguns elementos que está vindo pelo leite materno, está sendo ofertado pelo leite materno, e ela começa a apresentar ali algumas características que às vezes a mãe confunde, né? Sim. Por exemplo, até que ponto um refluxo é normal e quando que a mãe pode, olha a dica aí, ó, já fica, anota aí o caderninho, quando que a mãe deve se preocupar quando o refluxo, por exemplo, ele tá normal de um refluxo normal de uma criança que está ali amadurecendo o trato gastrointestinal. Pronto, Rosa. Então, assim, o que que a gente costuma falar, né? Que a alergia alimentar, o termo alergia, ele já nos traz uma situação de que a gente precisa dar um nome e um sobrenome, né? Uhum, A gente precisa ter um entendimento de qual subtipo que a gente vai enquadrar aquele paciente a partir de uma boa história clínica, às vezes alguns exames que podem nos ajudar, né, uhum, no diagnóstico. Se a gente estiver pensando, por exemplo, numa alergia IgE mediada, porque nós sabemos que existem as alergias IgE mediada e não IgE mediada, e essa nomenclatura ela precisa ser bem estabelecida, porque o que vai nos direcionar para levantar as hipóteses diagnósticas, para nos trazer o melhor plano de levantamento de hipótese, de fato é a sintomatologia. uhum, E a sintomatologia vai nos fazer entender, né, se, de acordo com a sua intensidade, com a maneira que acontece, se a gente pode estar caminhando por um caso de uma situação mais fisiológica, também pode existir, principalmente naqueles primeiros meses de vida, que trazem um confundimento muito grande ali, muito principalmente com a alergia não IgE mediada, uhum, né, onde o nível de atuação vai ser mais a nível gastrointestinal. uhum, Então, o que que eu quero, né, dizer com tudo isso e respondendo também a tua pergunta? Aqueles bebês pequenos, né, bebês menores de 4 meses, que podem por ter, pela idade, né, a sintomatologia fisiológica de um refluxo gastroesofágico ou de uma cólica neonatal, né, ou apresentar disquesia, que são sintomas comuns dessa idade, né, fisiologicamente benignos. Se nós estivermos diante de uma situação onde a intensidade desses sintomas ou a frequência desses sintomas começa a aumentar de tal forma a incomodar muito o bebê, né? E às vezes a gente pega uma sintomatologia bem específica, como por exemplo o choro. Uma uhum, irritabilidade importante, é uma criança que está até ganhando peso de maneira adequada, não tem um refluxo que chama muita atenção, não tem episódio de regurgitação que chame muita atenção, mas é uma criança muito irritada logo após a ingesta do leite, né? A gente fala de uhum, uma fórmula específica com proteína íntegra intacta, ou uma pequena minoria, né? De fato, quando ela tem contato direto com o leite materno, mas essa mãe está tendo contato com o leite de vaca através da sua uhum, alimentação. E logo após, né, a esse contato, ela começa a ficar ainda mais irritada, mais chorosa, inquieta. Às vezes, esse sintoma por si só já pode, nos fazer direcionar o pensamento de algo patológico. Uma talvez possível alergia alimentar, onde uhum. aí se enquadra muito principalmente, né, nossa primeira possibilidade de diagnóstico de alérgeno seria o leite da vaca. Entendi. Tu entendeu? Eu acho que sim. Me veio uma dúvida ela falando de leite. Vamos lá. Ah, Tu já sabe qual é, né? vai lá, vai lá. Eu acho que tem muita gente que confunde alergia ao leite e intolerância à lactose. Pronto. Consegue explicar a diferença? Agora. Então vamos lá. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é uma situação de ordem imunológica, de sistema imunológico. Já a intolerância à lactose, ela é uma desordem a nível gastrointestinal, né? Por ausência ou, na verdade, uma quantidade diminuída de enzimas. São situações que diferem ali, muito principalmente em relação à idade, onde elas podem acontecer, mas elas podem coexistir também. Uhum, E, a sintomatologia também difere, né. Se a gente for pensar aqui na alergia à proteína do leite de vaca, os sintomas eles costumam ser eles podem ser, se for uma não IgE mediada, pode até ser um sintoma de maneira mais demorada, de acontecer ali, às vezes, até por 2, 3 dias após o contato. Mas se for uma alergia IgE mediada, os sintomas eles costumam acontecer até no máximo 2 a 3 horas, né. E são sintomas que podem acontecer ali desde algo mais inespecífico a algo mais específico, como um sangramento nas fezes. uhum, Quando a gente fala em intolerância à lactose, né, quando a gente pensa em intolerância à lactose, esse diagnóstico ele vem à nossa mente, né, principalmente nós especialistas ou pediatras ou gastropediatras, em crianças maiores de 5 anos de idade. uhum, Já a alergia à proteína do leite de vaca
Geralmente, a primeira possibilidade diagnóstica, ela surge em crianças menores, ali no primeiro ano de vida. Não Uhum. que não pode, né, estar ali dentro do leque de possibilidades diagnósticas após esse primeiro ano. Mas muito principalmente acontece na sua grande maioria, né, abaixo dos 4 meses, ali no primeiro ano de vida daquela criança. E a gente tem que entender que o agente causador é diferente, né? Na Uhum. alergia à proteína do leite de vaca, o agente, né, que vai causar essa situação é a proteína em si, né, do leite da vaca. E já na intolerância à lactose, nós temos como agente causador o açúcar. Na verdade, né, a lactose, que é o açúcar do leite, né, ela não vai conseguir ser degradada de forma eficaz e suficiente naquele paciente, naquela criança, né, Uhum. que tem a intolerância à lactose. E é muito difícil a gente, né, baixíssimo, na verdade é raríssimo a gente ter a condição da intolerância à lactose ali congênita, né, que aconteceu ali em 2 casos na Uhum. Escandinávia, e que não é comumente aqui na nossa região, né, da América do Sul. Acontecer no no na idade ali por volta de crianças menores, né, abaixo de 1 ano de idade, eu digo a intolerância à lactose em si. Então difere em sintomatologia, difere na fisiopatologia, difere na idade onde essa sintomatologia atua, né, e onde ela é mais frequente também. Tu não tinha perguntado se eu tinha alguma reação à alergia? Eu não tinha alergia. Eu tinha intolerância à lactose. Mas até os meus 17 anos, depois sumiu, gente. Não tive mais. Não precisei tomar medicação, nada. Então, é um assunto que a gente até falou com a Nutri naquele Isso dia aqui daí do é bem podcast. a se interrogar. Já é algo a se interrogar. É, Porque às vezes, assim, só abrindo um parêntese, né? A intolerância à lactose muitas das vezes está associada a um quadro de desbiose. isso. Que você, ao regular sua microbiota intestinal, você volta a restabelecer a quantidade suficiente de lactase, que é a enzima que degrada a lactose, e você consegue ficar de boa, né? Mas se você tem uma condição ou outra que perturba a produção da lactase, você não vai conseguir metabolizar a De lactose forma e com adequada, certeza vai isso. ter os sintomas associados à lactose, à Isso. intolerância à lactose. Que Mas no vamos caso para a nossa alergia alimentar, vamos. principalmente em bebês, que é a nossa pegada do dia hoje aqui. Pensando não só na introdução alimentar, mas vamos contar a história do começo. Certo. Mulheres que estão pretendendo engravidar, tá? É mito ou é verdade que ela precisa preparar o seu organismo para diminuir a possibilidade da criança nascer com alergia alimentar? Então, isso é muito questionado, né, Rossi? Uhum. Mas, mas o que a gente tem, né, de verdade hoje em dia é que de fato a gente não deve fazer exclusão da dieta materna, pensando em prevenir, né, um futuro desencadeamento de uma sensibilidade, uma Uhum. alergia alimentar no seu bebê. Mesmo às vezes essa criança, né, essa criança que vai nascer tendo um histórico de um irmão que teve alergia à proteína do Uhum. leite de vaca, principalmente se foi uma alergia não IgE-mediada, onde o sistema imunológico não faz interferência em todo o processo de desencadeamento da doença, né. Então assim, nós não orientamos, né, as mães, as gestantes, nem lactantes a fazer exclusão da proteína do leite de vaca na sua dieta, com o intuito de reduzir a possibilidade do desenvolvimento da alergia, né, à proteína do leite de vaca. Isso é importante, porque a gente ouve, né, nos Isso, corredores, na isso. internet, em vários cenários, de que pensando numa situação de prevenir uma alergia alimentar, principalmente ao leite, depois a gente vai fazer essa pergunta no teu consultório, qual é, assim, o principal alérgeno É a s alergia à que proteína. às vezes a gente não consegue, distinguir, na prática, porque às vezes eles mimetizam outros Sim, alérgenos, né. Mas a gente tem, noção e tem dado na literatura mostrando quais são os principais alérgenos e por que que na exclusão para o diagnóstico diferencial ali acaba se excluindo os principais alérgenos. sim. Então, cuidado quando você ouvir que tem que fazer restrição de tudo ou tem que mudar completamente. Não é Isso não, certo. isso é diferente de dizer assim: "Vamos fazer uma avaliação, como está o seu status nutricional, o que que você precisa readequar, o que que você Sim, precisa suplementar para poder ter uma gestação saudável e, depois avaliar com o decorrer
da Sim, amamentação, se realmente vai ter uma criança com alguma sintomatologia ali que chame atenção para alergia alimentar. sim, Mas na prática clínica, aí passamos da história do preparo para a gestação para a fase de lactação. certo. Então, chega no teu consultório uma suspeita de alergia alimentar. Como que é essa história? Que a Ohana, enquanto gastropediatra, tem ali no trato diário com as mães com criança com suspeita de alergia alimentar? Bem, para nós, né, gastropediatra, a grande maioria dos casos que chegam para nós são aqueles pacientes que têm sintoma a nível gastrointestinal. Uhum, Então, muito provavelmente vão estar encaixados ali numa possibilidade de alergia não IgE mediada. Mas também chegam aqueles pacientes, né, eu estou falando aqui da alergia do leite de vaca, né, alergia à proteína do leite de vaca. Mas quando eu abro o leque para alergias alimentares, que também chega no meu consultório, né, com possibilidade de alergia, né, a outros alérgenos em potencial alimentares, como por exemplo amendoim, milho, banana, até o látex, né, como proteína cruzada, alergia uhum, cruzada, a gente, tem o entendimento que o que é mais importante de fato, né, Ross, é o levantamento de uma boa história, uhum. né, do estabelecimento de uma boa anamnese, né, porque a partir daí, a grande maioria das vezes é a história que vai nos dar o diagnóstico, né. Eu Exato. costumo falar que os pais, né, os familiares já chegam com a história e o diagnóstico pra gente. Uhum, Isso se esse levantamento for um levantamento bem cuidadoso, né, que a gente puder fazer de forma bem paciente, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença, né, que é aquela coisa que eu estava até conversando com o Rossi hoje mais cedo. Aquela informação de que houve contato, né, uma criança que: "Ah, mas você está no aleitamento materno até hoje, é exclusivo?" É, né, mas aí você vai fazer um recordatório e você vai perguntar: "Ele não teve contato com uma fórmula lá na maternidade? uhum, Aconteceu alguma coisa?" "Ah, doutora, ele teve uma hipoglicemia e de fato teve um contato com a fórmula lá na maternidade." E aí num segundo momento, né, que teve o contato com a fórmula, que na verdade, né, desencadeou logo a primeira reação, ele já apresentou tal queixa. uhum. E na terceira vez, que no caso para a mãe era a segunda vez, que ela não estava lembrando daquele momento lá da maternidade. Ele já desencadeou já manifestou uma situação mais importante de queixa, né. Então assim, é aquele conceito, né, de se repercutir, de reverberar, né, a queixa clínica. Ela Uhum. se mantém quando de fato existe uma situação de alergia alimentar, né. O quadro clínico ele se manifesta em todas as outras situações onde a criança ela é exposta, se Sim. de fato se tratar de uma alergia alimentar, né. Doutora, a gente pode dizer que os casos de alergia alimentar, ele têm aumentado durante os anos? A gente tem observado que de fato isso vem acontecendo, né, e a gente se pergunta, né, por que que isso está acontecendo, né? Por que que esses quadros cada vez mais vêm sendo observados, vêm sendo diagnosticados? Lógico, com um preparo maior dos profissionais da área de saúde, Uhum. mas também que a gente entende que, assim, o nosso sistema imunológico parece que não acompanhou todas as evoluções que vieram acontecendo no mundo, né, em relação à questão de mudança de microbiota, né, exposição, porque a gente sabe que nossos filhos hoje em dia se expõem muito menos, Uhum. né, a uma quantidade de microbiomas mesmo, na verdade, de micro-organismos, e que isso, né, não só traz um impacto negativo, mas também com uma quantidade diminuída de exposição ao leite materno. Uhum. As mães hoje em dia acabam por amamentar, né, num intervalo de tempo menor. Eh, a gente entende também que o número aumentado de cesarianas, né, por reduzir esse contato direto ali, né, com uma possibilidade de aquisição de microbioma ali na passagem, Uhum. né, vaginal, também traz um impacto negativo sobre esse estabelecimento de microbiota intestinal a nível de bebê. E isso tudo, né, atua ali na formulação também do sistema imunológico dessa criança que não Sim. acompanha, parece que não acompanha, né, toda essa questão de desenvolvimento imunológico. Mas outra coisa que traz um impacto muito negativo também dos nossos filhos, é a aquisição de hoje em dia de uma alimentação muito desregrada, né, as possibilidades de alimentos industrializados de forma mais Ultraprocessados. facilitada, de ultraprocessados para as crianças, não só nas crianças, mas também na dieta materna, Uhum. desde a gestação até o período da lactação. E tudo isso traz impacto negativo, né, sobre a microbiota desse bebê. E infelizmente, assim, é o que a gente mais observa nos estudos, né, é o que mais a gente procura tentar fazer essas investigações, tentar entender o porquê, Uhum. né, desse número de casos aumentados e de cada vez mais estarmos, assim, não só percebendo o número de casos aumentados, mas também a clínica está mais exuberante e a gente conseguir observar um número de alérgenos
né, novos também, como por exemplo apareceu agora mais recentemente o gergelim, né, como Uhum. algo que também está nos trazendo uma preocupação maior, milho também. Mas é bem isso, são situações que deixam a gente cada vez mais intrigados, né, do ponto de vista profissional para a condução, e que cada vez nos traz o alerta de realmente precisarmos fazer um bom levantamento de história clínica, para nos trazer maior clareza nessa condução e nos proporcionar uma melhor condução até do plano de É. conduta, né, para aquele paciente. E não só os desafios de entender tanto o aumento da incidência dos quadros de alergia alimentar, como a população. A Isso. população que eu quero dizer é pacientes com outras condições, como por exemplo, crianças com TEA ou com outras Isso. condições neurodiversas, que acabam tendo que ter um manejo ali ainda mais específico e mais direcionado, né. Sim, E no teu consultório, tu tem essa experiência com crianças, tenho. neurodiversas? Sim, com certeza. E é Inclusive mais desafiador, menos desafiador, ou acaba que a abordagem acaba sendo semelhante para todos? é mais desafiador. Por que é mais desafiador? Porque uma grande parcela deles já tem uma situação de seletividade alimentar associada, né. Uhum, Não quer dizer que todo paciente com autismo vai ter uma seletividade uhum, alimentar, mas uma grande maioria deles tem essa seletividade alimentar. Então eles já chegam para a gente no consultório com um repertório de aceitação alimentar muito pequeno, né. E esse repertório de aceitação alimentar está muito pequeno por conta, né, de fato de restrições que ele tem de sensibilidade ao alimento, ou porque de fato o corpo dele não estava aceitando aquele alimento por ter uma alergia alimentar. uhum, Então cabe a nós fazer essa investigação, né. Só que por muitas vezes, essa situação acontece e a gente, né, se for num caso de uma alergia IgE mediada, nós temos os exames laboratoriais, as imunoglobulinas específicas direcionadas para um alérgeno, para nos ajudar nessa possibilidade diagnóstica. Mas se estivermos diante de situações de alergia não IgE mediada, que a gente vai precisar expor esse paciente para fazer um teste de provocação, para de fato bater o martelo, né, na situação diagnóstica, a gente tem mais dificuldade, porque às vezes eles não aceitam alguns alimentos, mas esses alimentos podem vir, né, de forma contaminada em outros, uhum. né. Então, assim, é um tanto delicado, mas nós conseguimos, fazer a progressão, né, de todo o quadro de levantamento de possibilidade diagnóstica e de condução também. Existem sinais que os pais eles podem notar nos bebês ou nas crianças que vem a surgir tá surgindo uma alergia alimentar que: "Nossa, não, eu preciso levar no médico para detectar se é isso mesmo"? Pronto, que eu falo assim, que a Ingrid, os pais são os aqueles que de fato têm a maior sensibilidade, É o nós médicos termômetro, né? é, É o eles têm um termômetro da termômetro coisa. sem medir a temperatura, né, ele é o termômetro do negócio. Então assim, nós, né, profissionais da área médica, a gente precisa entender a queixa que é referida, mas também precisamos ali levantar o alerta para a queixa que não é referida, mas que nós percebemos, Uhum, né, de acordo com a história clínica que ele nos traz. Mas os pais, eles têm aquele quê de ficar incomodado com alguma coisa. Então, quando você percebe que a mãe está muito incomodada com algo, quando ela já te busca, né, por uma queixa clínica em si, alguma coisa uhum, possivelmente está acontecendo. Sim, por muitas vezes a gente pode estar diante de uma situação que é fisiológica, né? Mas a gente precisa realmente ali trazer esclarecimento para que ou traga mais paz e tranquilidade para essa família e consiga seguir de forma tranquila, né, pensando que de fato aquilo ali pode ser algo fisiológico, ou se a gente está diante de, por exemplo, uma criança que não está ganhando peso de forma adequada. A curva do peso começou a cair, a curva da estatura começou a cair, né? O volume das regurgitações começou a aumentar. Essa criança, não só em volume, como em frequência do número de regurgitações, também está chamando mais atenção. Certo? O padrão evacuatório mudou, o número de evacuações aumentou, ou por vezes até reduz, né, a gente pode também associar a alergia à proteína do leite de vaca também a quadro de uhum. constipação, né. É uma irritabilidade uma irritabilidade comportamental que chama muita atenção, né. Não só isso também, mas lógico de maneira mais evidente a presença de sangue nas fezes, que às vezes é o que traz a mãe de maneira mais, preocupada para o consultório, que na verdade é o sintoma que para nós às vezes é até mais tranquilo de se bater o Sim. martelo, que é a presença de sangue nas fezes. Porque os outros às vezes eles são inespecíficos, né.
Muita mãe se preocupa com muco, né? Isso. E o muco, na verdade, né, ele é algo produzido de maneira Uhum, fisiológica, ali para ajudar na lubrificação das fezes. E, uhum, na verdade, o muco ele está presente nas fezes tanto do bebê como do adulto. Só que sim, do adulto ele não é visto de maneira facilitada. E o muco por si só não é problema, né? O muco por si só não é problema. E muitas vezes a gente vai conseguir observá-lo, né? Principalmente nas fezes das crianças, porque são fezes mais liquefeitas, mais amolecidas. Já nas fezes dos adultos, né, a gente não consegue observar com tanta facilidade. Agora, se o muco vier associado a sangue, aí sim, uhum, aí É levanta um alerta preocupante. e, de fato, a gente precisa fazer a investigação. é. Pode ser algo simples, como podemos estar, de fato, diante de uma alergia alimentar, né? E eu tenho lugar de fala, né? Como diz o pessoal, eu tenho lugar de fala porque quando meu filho nasceu, ele teve uma exposição precoce Sim, a uma fórmula e desenvolveu um quadro de alergia à proteína do leite. A gente teve que excluir todos os alérgenos para chegar à conclusão de que era proteína do leite. E aí, toda sim. vez que ele tinha um quadro de dor abdominal, né, ficava com a barriguinha bem Mais distendida, distendida. e logo depois vinha o cocô, você ia lá, fazia, eu literalmente fazia, pegava lá, abria as fezes, olhava ver se tinha um rastrozinho de Passava uma sangue, se colherzinha, um tinha um muco. palitinho. E aí, às vezes, a gente via, Sim, né, o muco com presença de sangue e tudo mais. E aí a gente sabia que ele estava tendo uma reação, até a gente chegar ao diagnóstico real de que era de fato sim, alergia à proteína do leite. sim. Mas hoje, graças a Deus, ele está muito bem. Graças a Deus. S Às vezes eu digo até para ele Passamos. diminuir um pouquinho porque o bichinho é peralta demais, sabe. Assim, ele dá nó e pingo d'água. Saudável de uma Saudável, potência mil. saudável a Saudável de uma potência mil. potência. É. Então, assim, para as mamães que às vezes se preocupa, né, com as fezes ali da criança, Sim, eu acho que essa dica é muito importante. Observar, não necessariamente a presença de muco, porque muitas eu vejo muitas relatando até nos grupos, né: sim, "Ah, olha o muco, vê se tem muito muco, se tem pouco muco, se tem não sei o quê e sim. tal". Mas tem coisas mais importantes do que o muco para se preocupar. Mas e aí, assim, então quais são os principais alérgenos ou alimentos, né, para a gente falar mais de forma mais acessível, os alimentos mais associados aos quadros de alergia alimentar nessa idade aí, que a criança geralmente vai apresentar os sintomas da alergia alimentar. Bom, quando a gente fala de alergia na infância, né, que difere um pouco dos agentes causadores dos adultos, então na infância os que de fato chamam mais atenção é o leite da vaca, né, alergia à proteína Uhum, do leite de vaca. Aí por seguida vem o ovo, e que no último consenso a gente já observou que ali o ovo tá equiparando-se, né, tá bem uhum. próximo. Por seguinte, né, nós observamos ali as castanhas, amendoim, então vem o trigo, a soja, e segue-se os crustáceos, os frutos do mar. E o desafio, né, tirar a soja. E o Quando desafio, quando você vai dizer assim: "Vamos tirar os muito principais desafiador. alérgenos da alimentação materna, vamos tirar a soja". E aí Exatamente. qualquer coisa que você compra hoje no supermercado Tem Tem contaminação. soja. tem soja ou tem traços, Exato. né, que eles Isso. colocam lá, contém traços de soja, que é contaminação. Então, é um desafio enorme, imagino Muito. eu, no manejo, né, e no controle desse diagnóstico das alergias alimentares. Tem alguma pergunta para fazer? Tenho, me veio aqui a Que eu tô vendo ela memória. aqui só É. aí eu já faço a leitura dela, né, quando Rossi me entende muito bem, eu começo assim a olhar inquieta pra ele, é. ele Tô aqui, sabe ó, tô aqui pulando, querendo fazer minhas ele perguntinhas. sabe que Mas é tem porque é alguma um tema coisa. que eu gosto bastante, né, e como tive experiência real na Sim. na Em na família casa. em casa, acaba que se deixar eu acho que a gente vai estourar o tempo, mas a gente ainda tem tempo. A gente falou sobre alguns alérgenos, né, alguns alimentos. E uma coisa que é retratado muito em filme também é aquela alergia à pasta de amendoim, amendoim, castanhas. Sim. Ele Quando tá nesse grupão aí. isso, É. quando acontece, a gente pode fazer alguma coisa quando a pessoa come, se alimenta, tem aquela falta de ar, não consegue respirar. Existe algum meio que uma pessoa próxima consiga fazer para ajudar? Então, se ela não souber, de fato, qual o agente causador, né, ali já vai subir o alerta. "Opa, o que que eu Uhum, comi agora provavelmente foi isso, porque, enfim, foi o que, de maneira mais rápida, acabou desencadeando essa situação", né. Porque a maioria das vezes a alergia IgE mediada, ela tem uma reação, né, por volta de 1, 2 horas após a exposição. uhum, Então, de maneira mais, rápida, o que que a gente pode, né, a nossa forma de agir seria atuando na oferta, sendo bem direto, assim:
na oferta de anti-histamínicos, né, antialérgicos, e direcionando esse paciente para o pronto-socorro, porque a gente não sabe se esse paciente vai evoluir para Sim. uma situação de anafilaxia, por exemplo, onde uma das principais condutas, além de oferta do antialérgico, né, que é um anti-histamínico, seria a conduta da oferta da adrenalina ali a nível intramuscular. Então, assim, por evitar qualquer consequência futura de um possível choque anafilático, e a gente temer o pior, porque infelizmente acontece, né? A gente sabe que existe uma parcela da população pequena, mas que são pacientes que podem ter uma tendência a evoluir para um quadro de anafilaxia ou choque anafilático. E nós temos aí, né, por consequente, a necessidade de deixar essa família bem orientada na restrição alimentar, né, desse alérgeno ou de contaminados. E em algumas famílias, de fato, a gente acaba por orientar a aquisição da EpiPen, né, da caneta de adrenalina, Uhum. para que, Qualquer em algum emergência, contato, infelizmente, né, lógico, não desejável, que se consiga, né, a partir do momento onde houve a sintomatologia, que se consiga instituir de maneira mais, abrupta ali, mais emergencial, a adrenalina a nível intramuscular. A gente tá chegando no nosso momento polêmica, né. Mais um. Não, mas vai ser Vamos lá. divertido, porque acaba que gera informação, informação para educar, né, Sim. que é sobre o diagnóstico. Mas calma aí, segura aí um pouquinho que a gente vai falar sobre o diagnóstico. O desafio feito o diagnóstico, uma alergia alimentar, na visão da gastropediatra, qual é o principal desafio do manejo dessa criancinha na condução até aí depois vem uma segunda pergunta: tem cura? Né, a ansiedade das mães é sempre essa, né, tem cura, né, e qual é o desafio desse manejo? Foi diagnosticado, tenho que fazer agora o manejo. Pronto, então recebemos a partir do momento que nós diagnosticamos, né, pela história clínica, a gente precisa ter uma confirmação. Uhum. Então essa confirmação vem a partir do momento que a gente orienta, né, a isenção daquele alérgeno. Vamos falar aqui, por exemplo, da alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente orienta a isenção, né, na dieta alimentar da mãe e da criança também. A gente troca uma fórmula por uma fórmula de aminoácido, uma fórmula extensamente neutralizada, a depender do quadro clínico. Isso E é importante, assim, porque tem muitas mães que, buscam o médico, o primeiro médico ali naquele momento e às vezes algumas já acabam, né, já tendo contato com a fórmula logo de isso, início, isso, e a importância de ter o acompanhamento de perto com o gastropediatra, porque não é qualquer fórmula que isso, é indica. indicada para uma situação de alergia alimentar. Isso, Dependendo do tipo ou do nível de sensibilidade, eu posso isso, ter uma ou outra, não é isso, isso? isso. Entenderam, né? Show. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a possibilidade diagnóstica pela história, a gente vai partir para a confirmação. E a confirmação é tida a partir do momento que orientamos a isenção da proteína e ofertamos novamente, né? Programamos uma oferta em média de 2 a 4 semanas após a restrição da dieta materna e da Uhum. criança, né? E nós programamos uma nova oferta na criança. Se essa criança tiver ali a mesma sintomatologia que ela teve, né? Associada a outras sintomatologias que podem surgir novas, né? Logo após essa outra exposição, que é no teste de provocação oral, aí de fato a gente bate o diagnóstico, Uhum. né, batemos o martelo no diagnóstico e então daí para frente a gente segue com uma conduta orientada e direcionada, né, de restrição, Uhum. né. E a gente vai casar com aquela família, né, acolher aquela família de tal modo que a gente entenda como de fato funciona a rotina da casa, né. A gente precisa entender qual o nível econômico de fato aquela família tem, porque assim, não prontamente, algumas famílias conseguem logo adquirir aquela fórmula que a gente vai orientar. Lógico, hoje em dia, graças a Deus, nós temos o programa do leite pelo governo, onde essas famílias Uhum. elas têm direito, né, à fórmula extensamente hidrolisada ou à fórmula de aminoácido, a depender de qual vai ser a indicação. Mas, ali naquele primeiro momento, às vezes, a gente não consegue incluí-la de maneira imediata, então a gente acaba por, precisar orientá-la o uso, né, e não só se a criança tiver em uso de fórmula, porque se ela não tiver em uso de fórmula, se estiver somente no uso do leite materno, essa criança vai se manter de forma tranquila, né, somente no uso do leite materno e a mãe em dieta de restrição, certo? E orientando também os sinais de alerta para outros alérgenos, porque infelizmente, né, nós podemos estar diante de situações de alergias alimentares múltiplas, mas isso depois que essa criança começar a introdução alimentar.
E aí, já respondendo uma pergunta aí que vocês podem, né? Pode vir a surgir de vocês, ou então de quem está nos ouvindo, né? Se a introdução alimentar, ela deve ser feita de uma forma diferente naqueles pacientes que já tiveram um diagnóstico de APLV, né? Da Uhum. alergia à proteína do leite de vaca. E a nossa questão é que, de fato, não existe orientação de restringir nenhum alimento, até porque, né, o que vem, né, de novidade cada vez mais, né, e confirmando em todas as nossas atualizações, e que Uhum. de fato confirmou no último consenso agora da ASBAI, né, que sai agora em 2025, é que a gente precisa expor esse paciente a esses alérgenos que são potencialmente, de Uhum. fato, né, causadores de alergia, mesmo nessa criança que já tem um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Como se fosse uma forma dela começar, de fato, a tolerar melhor esses alimentos e não ter uma dificuldade em um segundo momento, se eu vier a expor, né, essa criança a um alérgeno, sei lá, vamos dizer que uma castanha, um amendoim, só com 1, 2 anos de idade. Ela talvez teria um Sim. potencial muito maior, né, desenvolver uma alergia se for ofertado de forma muito posteriorizada. Isso tem uma importância fundamental e que se traduz até quando a gente vai falar de alguns testes laboratoriais Isso. para diagnóstico das alergias. Muito Porque bem. o nosso corpo, fazendo uma analogia, você tem os jogadores de futebol. Vamos pensar que o nosso sistema imune tem 2 times lá, né. Uhum. E de repente, quando você consome um amendoim, consome um leite, consome ovo, consome qualquer coisa desse tipo, essas proteínas que você está consumindo desses alimentos, elas não pertencem a você, ela Sim. vem de um outro organismo. Uhum. E normalmente nós reagimos contra tudo que não é próprio. Isto é, se eu como um feijão, o feijão não faz parte do meu organismo, mas eu posso reagir de forma exacerbada contra ele. Só que lá, o meu jogadorzinho que está nervoso, ele vai ser controlado por um árbitro, o Uhum. juiz da partida de futebol. No nosso sistema imune, a gente tem umas células, um grupinho de células que chama T reguladoras, né? E ela diz lá: calma, veloz, não reage dessa forma, senão tu vai te prejudicar. Mas se você for pesquisar lá no laboratório e você dosar um examezinho, por exemplo, uma IgE, você pode ter uma IgE aumentada para uma proteína do feijão, mas Sim. você não tem sintomatologia nenhuma, não tem quadro alérgico nenhum. Você tem alergia? Não tem alergia, porque o diagnóstico de alergia, ele envolve uma condição clínica. O que você pesquisou foi produzido naturalmente pelo seu sistema imune, mas de forma controlada, ele não está reagindo de forma exacerbada. O que a gente vai considerar é quando ele reage de forma exacerbada e começa a produzir as Isso. alergias. Isso serve para alergia IgE mediada e para as IgEs não mediadas, né? Que a gente produz também IgG, que é outro tipo de proteínazinha que a gente produz lá no nosso sistema de defesa, que vai fazer isso. E às vezes as pessoas também pesquisam IgG para alergia alimentar. Calma, que a gente ainda vai chegar nos mais polêmicos. Então, fazendo essa analogia do que a Alana falou, do que a Ohana falou, desculpa, é, é muito importante que essa introdução alimentar ela seja feita, principalmente nas crianças que já tiveram o diagnóstico de APLV. Isso aconteceu com meu filho. A minha esposa ela tinha muito receio de dizer assim, eu vou fazer a introdução alimentar normal e de repente ele vai que piora o quadro da APLV. Então, isso é um ponto importante. E aproveitando para complementar a história do manejo, a educação familiar, né? Porque às vezes você tem um diagnóstico feito e que geralmente quem mais acompanha a criança no consultório é a mãe. Sim. Mas aí no contexto familiar tem o pai, tem o A tio, tem avó. a avó, tem o avô, tem o papagaio, o periquito. Então tem todo mundo ali que pode, querendo ou não, isso é bobagem. Sim. Na tua época eu te dava assim, não tinha nada, isso não existe, não sei o quê, e acaba piorando o quadro da criança, né. Sim. Às vezes tem umas que são mais sensíveis, outras menos, Sim. mas principalmente as que são mais sensíveis, que numa exposição em altas doses acaba desenvolvendo um quadro bastante Sim. ruim e desconfortável para a criança. Então a educação familiar é outro fator importante nesse manejo. Com certeza. Rossi, Falei porque demais, viu. Me empolguei. é que, assim, nós observamos na prática uma diversidade de cenários, né, familiares. E isso me trouxe até um gancho para depois comentar outra situação também.
Mas o que que a gente tem que ter entendimento que a gente de fato, né, mais uma vez precisa abraçar aquela família e precisa saber como ela funciona. Uhum. Como chegou para mim uma semana passada, né, a mãe trouxe junto com o avô paterno e não é muito comum isso acontecer, a mãe junto com o avô paterno. E Uhum. a gente sempre pergunta quem é, qual o vínculo, né, como é que funciona a rotina daquela criança, quem que cuida daquela criança, para entender como de fato deve funcionar melhor. E assim, não basta só orientar verbalmente, a gente precisa passar uma cartilha por escrito, às vezes escrever direcionado, às vezes chamar a família, comunicar, né, solicitar a presença na próxima consulta dos Uhum. cuidadores diretos, porque precisa estar claro para todos, né. E todos precisam entender a importância daquela situação que essa criança está passando, porque por muitos momentos vai ser algo bem passageiro, né, como vem já uma resposta da situação da cura, né. A Uhum. grande maioria das vezes a alergia à proteína do leite de vaca não IgE por volta de 1 ano de idade já está resolvido, às vezes até antes disso. E às vezes no momento onde a gente vai fazer, né, aquela janela de situação onde a gente precisa deixar essa criança isenta da proteína do leite de vaca para depois expô-la novamente e confirmar, quando a gente vai expor novamente essa criança, espera que de fato ela tenha sintomatologia, às vezes ela nem vai ter uma sintomatologia. Uhum. Então o que que aconteceu? Essa criança não tinha alergia ou essa criança já curou? Sim. Pode acontecer que seja nós estejamos diante das 2 possibilidades. Uhum. Então o que que a gente tem que ter um entendimento, né, de que o esclarecimento ele precisa estar, de fato, né, claro e, assim, essa família você precisa, né, absorver do outro lado, né, você precisa perceber que aquilo ficou bem evidente para eles, porque às vezes, né, você tá explicando tanto e a avó pergunta: "Não doutora, mas o biscoito de maisena pode, não pode?". Uhum. Uhum. Entende? Então, assim, depois de passar um tempão explicando, a avó pergunta, porque é importante isso, porque ele fica mais tempo com a avó, Sim. né, ou com o avô. Nesse caso dessa família, a menina ela ficava o tempo inteiro com o avô, a mãe passava o dia trabalhando, o pai também, então ela ficava aos cuidados do avô paterno. E o avô no final da consulta perguntou, né, mas ela pode era uma criança que tinha alergia a ovo e a leite de vaca. Mas se eu fizer, uma panqueca para ela, ela pode comer? Aí eu: "Olha, o ovo vai estar contido ali no meio do mesmo jeito. Sei que em altas temperaturas a gente vai quebrar um pouco a proteína, Uhum. mas existe contato. Então a Uhum. gente vai precisar evitar", né. Então precisa essa esclarecimento ele precisa ser feito de forma às vezes bem demorada, você Bem questionar e às vezes detalhado. induzir até uma pergunta para ver se ele realmente entendeu ou não, Sim. né. E perceber que às vezes não basta só: "Olha, então a partir desse momento eu vou te encaminhar para uma nutricionista para que ela possa te dar melhores orientações", né. E essa nutricionista, se não for alguém que de fato venha casar também com a família, não vai nos acrescentar em Sim. nada, né. Mas o que que eu quero dizer com isso? Qualquer especialidade que, tiver contato com essa família deve ter o seu tempo gasto, né, investido naquilo ali, porque por muitas vezes é a oportunidade que aquela família tem, né. E o que eu quero dizer com isso é que, assim, poxa, eles estão já com uma queixa evidente, né, existe uma possibilidade de uma doença, né, de forma evidente, e que esse é o meu momento, essa oportunidade que eu tenho de trazer esse esclarecimento e salvar uma família, porque às vezes, Uhum. de fato, a gente está ali salvando uma criança, né. A gente sabe que diante da alergia à proteína do leite de vaca do tipo IgE mediado, Sim. existe uma gravidade envolvida bem maior de sintomatologia, né. Então, outra coisa que eu queria trazer essa situação, né, da diferença da intolerância à lactose também para alergia à proteína do leite de vaca, é que uma vez que você de fato tem intolerância à lactose, né, diagnosticada, ela é pelo resto da vida. Então eu Uhum. não tinha. Intolerância à lactose, se de É. fato for intolerância à lactose propriamente dita, ela é pelo resto da vida. A gente tem aquelas situações que o Ross comentou, que a intolerância à lactose secundária a alguma coisa, Uhum. Uhum. há uma situação de desbiose, há um momento de uma gastroenterite, que ela é passageira, vai se resolver, quando se resolver tá tudo ok, ou um uso prolongado de antibiótico ou de quimioterápicos, né. Bem, mas se for a intolerância à lactose propriamente dita, é o re pelo resto da vida. Lógico que quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, muito principalmente do tipo não IgE mediado, a possibilidade de cura ela é mais precoce, ali por Uhum. volta de 1 ano até 5 anos, no máximo de vida, né. Mas quando a gente fala das IgEs mediadas, às vezes, dependendo do alérgeno, ela dura por mais tempo, Isso. ou tem uma possibilidade de não haver cura, como por exemplo, quando a gente se Exatamente. trata dos crustáceos, né, que permanece por muitas das vezes na vida adulta. E De fato quando não tem cura, né. tem recurso para algumas situações de fazer imunoterapia, mas assim, hoje Exatamente, é um recurso ainda escasso, não é para todo tipo de alergia, exatamente. né. E aí vem a possibilidade dos diagnósticos. Sim. Dos diagnósticos. Hoje, assim, quando a gente entra nessa seara de diagnóstico
de alergia alimentar, eu costumo brincar que tem pessoas sérias Sim. atuando e tem pessoas fazendo. Eu disse que eu ia Provocar. provocar. E tem pessoa fazendo circo, né. Sim. Então, assim, a importância de ter um diagnóstico sério de alergia alimentar. Essa essa coisa de métodos alternativos. Eu vou usar essa terminologia para não gerar mais polêmica ainda, né, mas a gente sabe que tem algumas coisas acontecendo no cenário, tipo pêndulo, tipo não sei o quê e tudo mais, biorressonância, isso, aquilo, outro. O que que a gente tem de evidência científica séria que isso contribua para o diagnóstico de alergia alimentar? Não, nós referente a essas situações, né, que não a clínica como soberana, que não alguns testes imunológicos, né, que daqui a pouquinho a gente pode comentar aí até do Imunocap também, que graças a Deus veio para somar bastante com a gente. Mas essas metodologias alternativas de diagnósticos, né, nós não temos nenhuma comprovação científica. A gente busca, né, através de artigos científicos, através de atualizações, ver se a gente consegue achar algum pezinho de algo que venha a somar em toda essa Uhum. situação diagnóstica para nós, mas de fato a gente não consegue encontrar nada com respaldo suficiente para nos fazer, né, ter a confiança de trazer para nós, né, como ajuda de método diagnóstico, porque seria, poxa, se de fato realmente Sim. funcionasse, seria tão mais simples, né? Algumas Hã. coisas seriam tão mais simples. A gente não precisaria, ter que optar por dietas de exclusões demoradas, por ter que fazer uma intervenção, né, que de fato retirada de um exame de sangue, né, de uma criança ali às vezes, traz um incômodo muito Uhum. grande, eh, mas não é a nossa realidade, né. E eu costumo dizer que a alergia alimentar, de novo, a experiência que eu tive, ela gera um desconforto familiar, né. Sim, Você não sai para os mesmos ambientes, você não sim, pode se expor a determinadas situações que você não tem controle, né. sim, Às vezes você não tem o controle nem da sua cozinha, porque há o risco de contaminação. sim. Imagina você, ir para fora. E às vezes, alguns desses testes exóticos que estão surgindo por Uhum. aí, simplesmente levam a uma retirada de nutrientes essenciais até para Nossa, criança e para mãe, absurda, né. isso. Imagina você tirar assim: "Não, você precisa tirar aqui pelo menos esses 30 alimentos da sua dieta". A pessoa vai viver de água, né, Exatamente, só de roça. água. E eu digo nem 30, às vezes tira um, 2, 3, 5, mas gente, Sim, já faz muita diferença numa criança que está num muita. processo de desenvolvimento, que a retirada de micronutrientes vai trazer um impacto tão grande sobre todo o processo de desenvolvimento dela, né. Então por que fazer isso de forma desordenada, desnecessária, sem respaldo, né. É triste, chega a doer o nosso coração, né. Então, é por muitos momentos, né, Roça, só para finalizar esse assunto, por muitos momentos o nosso papel aqui, né, de pediatra ou de gastroenterologista, é de, fazer o caminho contrário, Uhum, é de voltar o alimento para essa família e perceber como que tá sendo essa exposição, como é que é a sim. sintomatologia dela diante da exposição desse alimento, e por muitos momentos a gente observa que não tinha necessidade Uhum, de retirar tudo. É como se fosse, parece assim que é um tiroteio, deixa eu, eh, resolver tudo isso daqui, vou tirar logo essa demanda de alérgenos sim. para ver se resolve o problema daquela criança. Mas não é a forma mais adequada de se Uhum. conduzir, né, a gente sabe disso. Satisfeita? Uhum. Eu tô aqui com muitos assuntos, pensando em Eu a muita eu coisa. acho que eu costumo falar aqui que todos os podcasts que a gente tem uma rica discussão, ele cabe a parte 2, né. Sim, Teve uma vez que a gente emendou aqui quando pensou que não teve que Parte um, separar parte o 2. episódio em parte um e parte 2 2, partes. mas a gente vai controlar. Então, assim, eh, pra finalizar o assunto diagnóstico, a gente já falou muito da parte do diagnóstico clínico, que nesse aspecto a clínica ela é assim preponderante, ela é essencial Soberana, para o né. diagnóstico, é soberana. E o que que a gente tem hoje de recurso laboratorial que ajuda no diagnóstico tanto das alergias IgE mediadas e IgE não mediadas? Quando a gente pensa muito principalmente nas IgEs mediadas, a gente parte para as imunoglobulinas, né, pra dosagem das imunoglobulinas específicas para aquele alérgeno, onde Uhum, de fato estamos observando que é o agente causador principal.
Porque a gente também, o ideal é que a gente não saia pedindo meio mundo Sim. eh, de pesquisas, né, de potenciais alergênicos. Porque a gente entende que, poxa, uma criança que está ali consumindo somente o leite materno, eu devo pedir ali 30 elementos alergênicos, né, 30 imunoglobulinas direcionadas, não tem necessidade. Vamos Uhum. observar ali, porque querendo ou não, gente, é volume de sangue que é colhido Sim. também, né? E é desnecessário por muitas vezes. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, nós temos aí a dosagem das imunoglobulinas que nos ajudam bastante, muito principalmente a IgE específica, né? Uhum. E quando a gente fala em metodologia, nós temos, graças a Deus, também a Imunocap, que a gente sabe que é um meio de avaliação que é muito mais eficaz, que nos traz um diagnóstico aí, um resultado, né? Um tipo de análise que pode nos ajudar muito, principalmente, lógico, né? Se tratando inicialmente aqui das alergias à proteína do leite de vaca, as alergias IgEs mediadas no geral, né. E o Imunocap foi, assim, uma luta nossa para avançar no diagnóstico das alergias aqui em São Luís. Trouxemos, inclusive, para o Laboratório Cedro, a gente tem essa tecnologia hoje, que é padrão ouro no mundo inteiro para o diagnóstico das alergias nas dosagens de IgE IgE. específicas, né. E quando é não IgE específica, quando não é IgE mediada. Deixa eu deixar minha xícara que depois eu tomo minha água. Então, quando a O que gente que a fala gente tem que ajuda no diagnóstico? Ou não tem nada? olha, quando a gente fala em alergia não IgE mediada, de fato, a clínica ela continua sendo Uhum, soberana. Não existem exames, eu vou pedir uma análise de leucócitos fecais, de sangue oculto nas fezes ou de calprotectina ali no início da vida, né, ou alguns outros exames que possam nos trazer de fato a clareza. Como estivéssemos diante ali de uma situação de uma alergia à proteína IgE uhum, mediada, né. Não vai nos trazer um direcionamento. Pode nos servir para afastar algumas outras possibilidades diagnósticas, mas não para nos ajudar a pensar de fato em bater uhum, o martelo naquela alergia, sim. né. Porque a gente entende que nessas situações, né, a clínica ela vai nos ajudar e o teste de provocação oral vai nos confirmar, né, a partir do momento onde a gente faz a isenção do alimento, faz o teste de provocação oral, a criança reage, é mandatório, Uhum, né. Esse conceito ele é mandatório, né, quando a gente fala da alergia à proteína não IgE mediada. Eh, a gente segue esse fluxo de protocolo de segmento e de investigação, né, para esses pacientes onde a gente pensa inicialmente ali a alergia à proteína do leite de vaca. E eu trago até uma situação que a gente começou também antes de começar aqui a gravação. Existem muitos cenários, né, onde os bebês eles desenvolvem, por exemplo, um refluxo gastroesofágico mais exuberante, e hoje a gente tem um lema, né, que existe, assim, de fato, e que a gente observa que atuando na nossa clínica, realmente a gente entende que tem uma boa sensibilidade, que é, a partir do momento que você pensa em um refluxo patológico, antes de iniciar uma medicação, a gente precisa pensar em alergia à proteína do leite de vaca para aquela criança. uhum, Né, ou não só alergia à proteína do leite de vaca ali, lógico, no primeiro momento, mas também talvez alguma possibilidade de alergia alimentar. Não se confirmando, né, se a gente fizer ali o período de isenção, depois o teste de provocação oral, aí depois a gente vai pensar numa situação de talvez entrar com um artifício de medicamentoso, né, para essa criança. Mas a clínica aqui ela se torna de fato soberana quando a gente fala da situação não IgE mediada, né. e que meu amigo Ronei esteja ouvindo isso. Eu costumo dizer até que as IgE mediadas também, porque, assim, Sim, não adianta você dosar IgE se você não tem o contexto, né. Então, às vezes, exatamente. você vai fazer o levantamento, de todo o histórico desse indivíduo e fica evidente que ele apresenta uma sintomatologia quando ele se expõe ao camarão, por exemplo, Sim, né. Mas se eu não colho essa informação detalhada e se pede um painel ampliado de IgEs específica para um monte de coisa, de repente me vem uma IgE lá, o trigo da África do Sul. sim. Tu já foi na África do Sul, filho? Não, Não, nunca nunca fui. fui. Já consumiu um trigo que veio de lá? Se Uhum. consumiu, ele não sabe quando e nem Nunca foi como. sensibilizado a isso, nunca teve Então, contato. não faz sentido, né. Então, Sim, colher essa história clínica em detalhes, eu costumo falar que para alergia o melhor aparelho para diagnóstico é o ouvido, sim, né. Você ouvir bem, você vai conseguir conduzir ali o diagnóstico mais assertivo. isso. Então ficou
claro, né, pessoal? Eu acho que eles, Quais, que eles o que, tiveram um assunto bem. o que é mais importante entender da alergia alimentar? E para a gente finalizar, já super agradecido pela presença da Ohana aqui. A gente tem uma amizade além da vida prática, profissional, né? Foi muito bom conhecer a Ohana. A gente troca figurinha e a gente se esforça aí para ajudar da melhor forma possível os pacientes que recorrem a gente no nosso dia a dia. Então, Ohana, para quem precisar de uma gastropediatra, que não vou fazer nenhum comentário a mais, já fiz bastante, mas assim, é uma profissional de mão cheia. Eu Obrigada, entregaria Rose. meus filhos na mão dela tranquilamente, sem pestanejar. Mas se alguém estiver precisando, se alguém que ouviu o nosso podcast precisar de uma avaliação de uma gastropediatra, onde que podem encontrar você? Então, Rose, hoje eu atuo na minha clínica, né, que é a Clínica Meu Abrigo. A Clínica Meu Abrigo fica no Olho d'Água. Uhum, Mas, eu digo que, lógico, o contato de rede social existe para facilitar, né, a chegada do paciente até nós. uhum. Mas eu sempre costumo falar que existem as situações onde a gente dá o nosso jeitinho, né? Onde a gente tenta, de fato, abraçar o paciente da forma que, de fato, for necessária. Mas estamos lá, a Clínica Meu Abrigo, né? De fato, a gente quer torná-la, né, abrigo de muitos Uhum. que chegarem até nós. E com certeza lá a gente vai fazer com que Tem um aqueles que Instagram para deixar pro pessoal têm, é já Meu acompanhar. Abrigo, @meuabrigo. @Meu Abrigo. O meu Instagram é o Hanna Barbalho e o da Clínica é Meu Abrigo. Show de bola. Satisfeita? Demais, eu acho que dá para uma parte 2 depois, eu acho que vai surgir dúvida nos comentários, e Sempre a gente tem, vai né? precisar É. voltar aqui para conversar um pouquinho mais. E agradecimento dos nossos apoiadores. Agradecer mais uma vez o 98 Recordes Estúdios Com por esse certeza. espaço maravilhoso que a gente sempre tá aqui, praticamente cada 15 dias, A né, cada Rose? 15 dias. Nosso compromisso. Nosso compromisso aqui de bater ponto, né? E para você, não se esqueça de seguir o Laboratório Cedro nas redes sociais, curtir, comentar. Comenta aqui embaixo, né, no episódio, quais são as dúvidas que você ainda tem, que a doutora com certeza ainda vai voltar aqui para a gente conversar. Então, pessoal, obrigada a vocês que assistiram até aqui. Doutora, muito Eu obrigada. que agradeço também, Ingrid, você, Rose, também. Obrigada pela Muito obrigado. oportunidade, por poder dividir, né? Conseguir fazer com que essas informações cheguem àqueles que precisam também. E àqueles que têm dúvida. E obrigado por sua paciência mais uma vez e pela audiência. Conte sempre com o Laboratório Cedro para cuidar da sua saúde. Até a Até. próxima. Tchau, tchau, Até. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.